Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar a aula 1 sobre sequências numéricas. O objetivo da aula é definir sequência numérica, discutir o conceito de sequência convergente e demonstrar os principais resultados sobre as sequências convergentes. Definição: uma sequência de números reais é uma função que eu estou denominando de x, que vai de n em r, que associa cada número natural n em um número real x de n igual xn. Então, nós vamos simplificar essa notação escrevendo dessa forma, chamado o enésimo termo da sequência. Então, vocês estão vendo que uma sequência de números reais, na verdade, é uma função, de forma que essa notação aqui permite escrever essa função como uma lista de números reais. Então, nós podemos escrever uma sequência dessa forma. Aqui é o x1, x2, x3, xn e assim em diante, onde o x1 na verdade é o x de 1, o x2 é o x de 2, ou também nós podemos escrever dessa forma, ou a maneira mais simples, que é dessa forma aqui, para indicar a sequência cujo enésimo termo é o xn. Por exemplo, a sequência x definida dessa forma, que associa cada número natural n no número real 1 sobre n. Então, isso aqui é uma sequência que eu posso representar ela dessa forma, ou, como eu disse aqui, listando os seus elementos, obtendo o 1, meio, 1/3, 1/4, 1 sobre n e assim em diante. Outro exemplo: se A é um número real, a sequência aqui formada somente pelo número A, ou seja, o x1 vale A, x2 vale A, x3 vale A, e todos os xn's também são iguais a A, essa sequência ela é chamada de sequência constante. Observação: não confunda a sequência x1, x2, xn e assim em diante com o conjunto dos seus elementos. Então, essa notação é a notação para a sequência e essa notação é para o conjunto dos termos da sequência. Por exemplo, nós temos essas duas sequências formadas somente pelos elementos 0 e 1, mas elas são diferentes, porque vocês estão vendo que o x2 aqui vale 1 e o x2 aqui vale 0. Então, nesse caso, nós temos duas sequências diferentes, mas o conjunto de seus termos é igual. No caso, é o conjunto 0, 1. Exemplo: pode-se definir uma sequência de forma recursiva. Por exemplo, a sequência definida considerando x1 igual a 1 e o xn mais 1 como 3xn mais 1 para n maior ou igual a 1. Essa sequência aqui, por exemplo, o x1 nós sabemos que vale 1. O x2, para a gente determinar o x2, eu vou substituir o n por 1. No caso aqui, o n pode ser qualquer número maior ou igual a 1. Então, jogando o n igual a 1, eu vou obter o x1 mais 1, que é o x2. Então, o x2 é igual a 3 vezes o x1 mais 1, onde o x1 vale 1, então o x2 vai ser 3 vezes 1 mais 1, que é igual a 4. No caso, qual seria o x3? Para determinar o x3, o n deve ser 2. Então, o x3 é igual a 3 vezes x2 mais 1. Nós calculamos o x2 e é igual a 4. Então, o x3 é dado como 3 vezes 4 mais 1. 3 vezes 4 é 12, mais 1, 13. Então, nesse caso, vocês estão vendo que para determinar o x4, eu preciso determinar o x3. Para determinar o x10,
eu preciso determinar o x9 e assim em diante. Outro exemplo importante de uma sequência definida de forma recursiva é a sequência cujo primeiro elemento é igual a 1, o segundo também é igual a 1 e os outros elementos xn são calculados como xn-1 mais o xn-2. Nesse caso aqui, o n deve ser um número maior ou igual a 3. Então, nesse caso, o que está acontecendo é, para calcular o x3, nós somamos os dois elementos anteriores, no caso, o x2 com o x1. Então, o x3 vale 2, o x4 é a soma do x3 com o x2, o x5 é a soma do x4 com o x3 e assim em diante. Essa sequência ela é conhecida como a sequência de Fibonacci e verifica-se que os 10 primeiros elementos dessa sequência estão listados aqui. Então vocês estão vendo que o x3 é a soma do x2 com o x1, o x4 é a soma do x3 com o x2, o x5 é a soma do x4 com o x3 e assim em diante. Definição: uma sequência xn diz-se limitada superiormente, respectivamente inferiormente, quando existe um número real c, tal que xn é menor ou igual que c para todo n em n, e ela vai ser chamada limitada inferiormente se existe um número c, tal que o xn é maior ou igual a c também para todo n. Ou seja, uma sequência ela é limitada superiormente quando existe um número real que é maior do que todos os elementos da sequência. E ela é chamada de limitada inferiormente quando existe um número real que é menor ou igual a todos os elementos dessa sequência. Disse que uma sequência é limitada quando ela é limitada superiormente e inferiormente, ou seja, todos os termos da sequência pertencem a um intervalo AB. Então, se a sequência é limitada superiormente, existe um número que é maior do que todos, e se é limitado inferiormente, todos os elementos da sequência são maiores ou iguais a um outro determinado número. Então, é fácil de visualizar que, se uma sequência é limitada, então todos os elementos dessa sequência devem pertencer a um intervalo dessa forma, ou de forma equivalente, se existe um número k maior do que zero, tal que xn é menor ou igual que k para todo o nn. Por exemplo, essa sequência aqui, ela é uma sequência limitada, pois vocês estão vendo que todos os elementos dessa sequência são maiores ou iguais a zero e todos os elementos dessa sequência são menores ou iguais a 1. Isso significa que todos os elementos da sequência pertencem ao intervalo fechado 0, 1 e, de forma equivalente, o módulo de cada elemento dessa sequência é menor ou igual a 1 para todo o nn. Nesse caso, para visualizar essa outra forma equivalente, vocês estão vendo que xn é maior ou igual a 0, menor ou igual que 1 para todo n natural. Consequentemente, como 0 é maior que menos 1, então todos os xn estão limitados entre 1 e menos 1, ou seja, a distância do xn até o zero é menor ou igual a 1, e é isso que essa desigualdade está querendo nos dizer. Definição: dada uma sequência xn, uma subsequência da sequência xn é a restrição da função x a um subconjunto infinito que eu estou denotando aqui como n'. Então, uma subsequência de uma sequência nada mais é do que a restrição da função x
a um subconjunto infinito dos números naturais. Escreve-se dessa forma ou dessa forma para denotar uma subsequência, no caso, a restrição da função x a um subconjunto infinito n'. Observação: note que, estritamente falando, uma subsequência não é uma sequência, pois seu domínio não é o conjunto dos números naturais. Nós vimos que a definição de uma sequência é uma função de n em R. Nesse caso, vocês estão vendo que a definição de subsequência é a restrição da função x a um subconjunto infinito de n, ou seja, o domínio não vai ser mais todo o conjunto dos números naturais, vai ser um subconjunto infinito. Porém, nós podemos considerar uma subsequência definida em n, fazendo essas correspondências aqui. Então, a princípio, o x do n1 nós representamos dessa forma, o x do n2 nós representamos dessa forma, o x do ni nós vamos representar dessa forma. Mas eu também posso escrever essas correspondências aqui de uma maneira diferente. Em vez de falar que o x do n1 é esse elemento, eu posso falar que o x de 1 é esse elemento, o x do 2 é esse elemento, o x de i é este elemento, que nós vamos obter a mesma subsequência. Por exemplo, essa sequência cujo termo geral é -1 elevado a n, ela possui duas subsequências constantes, a formada pelos uns e a formada pelos -1s. Se eu for considerar essa sequência aqui, então ela começa do -1, 1, -1, 1, -1, 1 e assim em diante. Outro exemplo, essa sequência 1, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5 e assim em diante. Ela possui essa subsequência formada somente pelos denominadores ímpares. No caso, seria a subsequência 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1 sobre 9 e assim em diante. Ela também possui essa subsequência formada por elementos dessa forma, cujo denominador é uma potência de 2. Nesse caso aqui seria 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, 1 sobre 16 e assim em diante. Também essa sequência possui uma subsequência formada só pelos denominadores pares, no caso 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 6, 1 sobre 8, 1 sobre 10, e possuem outros exemplos aí de subsequências. Agora nós vamos começar a falar de sequência convergente, que é uma definição importante e que nós vamos precisar desse conceito aqui quando formos estudar as séries numéricas. Então dizemos que um número real A é o limite de uma sequência xn, quando para todo epsilon maior que 0 dado, nós podemos obter um n0 natural, tal que, se n é maior que n0, então o módulo de xn menos a é menor do que epsilon. Neste caso, nós vamos escrever isso aqui, ou seja, a é o limite de xn, ou então posso simplificar essa escrita escrevendo somente isso aqui. E nós vamos dizer que a sequência converge para esse número real A. Caso contrário, a sequência ela é chamada de divergente. É importante relembrar o que essa desigualdade aqui está nos dizendo. Então, quando a sequência converge para um número real A, isso significa que para todo epsilon maior que 0 dado, nós podemos obter um número natural n0, de forma que se n é maior que n0, então todos os elementos da sequência
cujo n é maior que o n0, pertencem ao intervalo de centro A e raio epsilon. Consequentemente, fora desse intervalo de centro A e raio epsilon, existem finitos elementos dessa sequência. Além disso, essa expressão mostra que, para valores muito grandes de n, os termos da sequência tornam-se e se mantêm tão próximos de A quanto se deseje. Exemplo: considere a sequência cujo termo geral é dado por essa forma aqui, ou seja, xn é igual a 1 sobre n. Eu representei os 10 primeiros elementos dessa sequência na reta real, onde esse primeiro elemento aqui é o x1, x2, x3, x4, x5, x6 e assim em diante. Então, vamos analisar o comportamento dessa sequência aqui quando esse valor de n é muito grande. Vocês estão vendo que quando n é muito grande, esse número aqui fica cada vez menor. Então, isso indica que essa sequência converge para o zero. Vamos analisar o comportamento dos elementos dessa sequência aqui próximos do zero. Então, relembrando a definição de sequência convergente, uma sequência xn converge para um número real A quando para todo epsilon maior que zero dado, existe um número natural n0, tal que, se n é maior que n0, então o módulo de xn menos A é menor do que epsilon. E esse módulo significa que todos os elementos xn cujo n é maior que n0 pertencem ao intervalo de centro A e raio epsilon. Então, essa definição deve ser válida para qualquer valor de epsilon. Pensando aqui num epsilon inicial, suponha que o epsilon seja 0,4. Então, vamos considerar um intervalo de centro 0 e raio 0,4. Então, nós não temos interesse aqui na parte negativa, pois essa sequência ela é limitada no zero, ela não possui termos negativos. Então, vamos fazer essa análise aqui somente para os números positivos. Se o raio desse intervalo é até o 0,4, então vamos considerar aqui o 0 até o 0,4. A partir de qual n natural, todos os elementos da sequência vão estar nessa faixa aqui. Vocês estão vendo que esse é o x1, esse é o x2, e a partir do 2, começando aqui com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim em diante, todos os elementos da sequência pertencem a esse intervalo de centro 0 e raio 0,4. Então, de acordo com a nossa definição, o n0 vai ser o 2, pois se n é maior do que 2, começando do 3 aqui, todos os elementos da sequência vão pertencer ao intervalo de centro 0 e raio 0,4. O interessante dessa definição é que você pode diminuir aqui cada vez mais esse raio, que sempre você consegue determinar um número natural n0, de forma que a partir do n0 todos os elementos da sequência pertencem ao intervalo de centro A e raio epsilon. Um outro exemplo aqui é considerando o epsilon igual a 0,15, que eu representei aqui embaixo essa distância. Para esse epsilon considerado, qual seria o n0? No caso, o epsilon 0,15 vai estar mais ou menos aqui. Então, vocês estão vendo que a partir do... Aqui nós temos o x1, x2, x3, x4, x5, x6. A partir do x6, ou seja, o x7, x8, x9, x10 e assim em diante, todos os elementos da sequência vão pertencer a esse intervalo. Você pode considerar que o epsilon
0,001, que sempre vai existir esse número natural, e isso mostra que de fato essa sequência converge para zero. Essa é a ideia intuitiva da definição, mas para garantir que essa sequência realmente converge para zero, nós devemos provar que aquelas condições da definição de sequência convergente realmente são válidas. Note que para qualquer epsilon maior que zero informado, pode-se obter um número natural n0, tal que se n é maior que n0, então o módulo de xn menos a é menor do que epsilon, ou seja, a sequência xn igual a 1 sobre n converge para zero, e nós vamos escrever de acordo com a definição dessa forma aqui. Agora, como é que a gente prova que essa sequência converge para zero? Nós devemos mostrar que, para todo epsilon maior que zero informado, existe um número natural n0, tal que se n é maior que n0, o módulo de xn menos a é menor do que epsilon. Para provar que uma sequência converge para um determinado número, geralmente nós começamos a desenvolver essa expressão aqui da definição de sequência convergente para tentar encontrar qual seria um número natural n0 apropriado de forma que a definição seja satisfeita. Então, é aconselhável sempre começar a desenvolver essa expressão, porque nós temos que provar que esse módulo é menor do que epsilon, e utilizando um raciocínio inverso, a gente consegue determinar o número natural n0 da definição. Então, nesse caso, eu quero provar que a sequência converge para zero. O termo geral dessa sequência é 1 sobre n, e eu quero provar que ela converge para zero. Então, no lugar do a aqui, eu vou substituir o zero. Então, módulo de xn menos a é igual ao módulo de 1 sobre n menos zero. Então, nós vamos obter módulo de 1 sobre n. Como n é um número natural, o módulo de 1 sobre n é o próprio 1 sobre n. Eu quero que essa expressão seja menor do que epsilon. Eu vou passar esse n aqui, ele está dividindo, vou passar multiplicando. E depois eu passar esse epsilon aqui dividindo. Então, n é maior que 1 sobre epsilon. Nesse caso, vocês estão vendo que esse número aqui pode ser que ele não seja natural, mas nós vamos considerar o n0 um número natural maior do que esse 1 sobre epsilon. Então, começando a demonstração aqui, sendo assim, dado epsilon maior que zero, basta tomar um número natural n0 maior do que 1 sobre epsilon. De fato, então nós temos que provar que se n é maior que n0, esse módulo aqui tem que ser menor do que epsilon. Então, de fato, se n é maior que n0, nós tomamos o número natural n0 maior que 1 sobre epsilon. Então, se n é maior que n0 é maior que 1 sobre epsilon, então n é maior que 1 sobre epsilon. O epsilon está dividindo, passa multiplicando. O n vai estar multiplicando, passa dividindo. Isso significa que o epsilon é maior que 1 sobre n. Então, nós devemos provar que esse módulo aqui é menor do que epsilon. Esse módulo a gente já desenvolveu ele nesse rascunho. Então, no rascunho nós encontramos que o módulo de 1 sobre n menos 0 é igual a 1 sobre n. E nessa linha aqui de cima, o epsilon é maior que 1 sobre n, ou seja, 1 sobre n é menor do que epsilon. Mostrei que, dado um epsilon maior que zero, o n0 considerado dessa forma satisfaz a condição da definição. Isso significa que essa sequência 1 sobre n realmente converge para o zero. Outro exemplo, vamos provar que essa sequência converge para 2. Começando pelo rascunho. Então, sempre nós começamos a desenvolver esse módulo aqui para tentar chegar
no N0 apropriado. Então, neste caso, o termo geral da sequência é essa expressão e nós queremos provar que ela converge para 2. Então, no nosso caso aqui, o A vale 2. Essa expressão resulta nessa outra. Agora, aplicando o módulo, como aqui no denominador esse número é sempre positivo, então o módulo dele é ele mesmo. Agora o módulo de menos 14 é o mais 14. Considerando essa expressão, se eu tirar esse 7 do denominador, a expressão vai ser maior, porque eu vou ter um denominador menor. Então, essa expressão é menor do que essa. Agora, como n é um número natural, o n ao quadrado é maior do que n, isso significa que essa fração é menor do que essa, e eu quero que esse módulo seja menor do que epsilon. Então, aqui eu vou colocar que essa conta aqui, eu quero que seja menor do que epsilon. O n está dividindo, passo multiplicando, o epsilon vou passar dividindo. Então, eu obtenho aqui que o n é maior que 14 sobre epsilon. Então, nesse caso, o n0, que satisfaz a definição de sequência convergente, é um número natural maior do que 14 sobre epsilon. Sendo assim, dado um epsilon maior que 0, basta tomar um número natural n0 maior que 14 sobre epsilon. De fato, agora a gente tem que provar que, dado o epsilon maior que 0, esse número natural n0 maior do que isso realmente funciona. Então, de fato, se n é maior que n0 e o n0 eu estou considerando maior do que 14 sobre epsilon, o epsilon que está dividindo, passo multiplicando, o n está multiplicando, passo dividindo, eu obtenho que o epsilon é maior que 14 sobre n. Então, esse módulo nós já desenvolvemos aqui. Então, esse módulo é igual a este fator, que nós descobrimos que é menor do que essa fração, que é menor do que essa, mas pela linha de cima o epsilon é maior do que 14 sobre n, ou seja, provamos o que queríamos. Outro exemplo, a sequência n sobre n mais 1 converge para o número 1. Nesse caso, dado um epsilon maior que 0, basta tomar um número natural n0 maior que 1 sobre epsilon menos 1. Essa sequência, cujo termo geral é 5n mais 3 dividido por n mais 2, ela converge para 5, pois dado um epsilon maior que 0, basta tomar um número natural n0 maior do que 7 sobre epsilon. Aqui nesses dois exemplos ficou faltando provar que de fato essas escolhas aqui realmente dão certo quando substituídas lá na definição de sequência convergente. Exemplo, considere a sequência a elevado a n, onde a é um número real. Se esse número a for um número maior do que 0 e menor do que 1, então essa sequência converge para 0. Como é que a gente prova isso? Então vamos começar do rascunho. Módulo de xn menos a minha sequência é dada por a elevado a n, então eu quero provar que ela converge para 0. Então nós vamos ter aqui módulo de a elevado a n menos 0, que é o módulo de an. Como a é um número positivo, o módulo de a elevado a n é o próprio a elevado a n, e eu quero que essa expressão seja menor do que epsilon. Então agora eu vou trabalhar com essa desigualdade aqui. Então, a elevado a n é menor do que epsilon. Se esse número é menor do que esse, como nós sabemos que a função ln ela é crescente, o ln de a elevado a n é menor que o ln de epsilon. Eu utilizei o ln pela propriedade do expoente. Quando aqui eu tenho o ln de um certo número elevado a um expoente, esse expoente eu posso passar aqui
multiplicando o ln. Agora, nessa expressão, nós devemos tomar cuidado, porque vocês estão vendo que se nós pensarmos em passar esse ln que está multiplicando o n dividindo, nós vamos obter uma expressão diferente do que eu escrevi aqui. Mas como é que a gente deve prosseguir aqui da maneira correta, né? Se A é um número entre 0 e 1, esse ln aqui, ele é um número negativo. E se ele é um número negativo, a maneira correta aqui de isolar o n é multiplicar a inequação por 1 dividido por ln de A. E como 1 dividido por ln de A é um número negativo, esse sinal aqui ele deve ser invertido, né? Então, fazendo essa multiplicação pelo inverso do ln de A, nós obtemos que n é maior que ln de epsilon sobre ln de A. Agora, descobrimos que o n é maior que o ln de epsilon dividido pelo ln de A. Sendo assim, dado o epsilon maior que 0, basta tomar um número natural n0 maior do que o ln de epsilon sobre ln de A. De fato, se n é maior que n0, o n0 nós estamos considerando maior que o ln de epsilon sobre ln de A. Esse ln está dividindo, passo multiplicando aqui. Então aqui nós vamos ter n vezes ln de A. Eu posso voltar esse n para o expoente do A. Nós vamos obter essa expressão. Dessa expressão nós voltamos nessa. Agora, trabalhando com esse módulo aqui, módulo de A elevado a n menos 0, nós descobrimos que é igual a A elevado a n, e por esse cálculo feito aqui na linha de cima, nós mostramos que A elevado a n é menor do que epsilon. Ou seja, de fato, essa sequência A elevado a n, quando A é um número entre 0 e 1, converge para 0. Agora nós vamos provar alguns resultados sobre limite de sequência. O primeiro é que o limite de uma sequência é único. Como é que a gente vai provar isso? Nós vamos supor que uma determinada sequência xn converge para A, considerar B um número diferente de A, e nós vamos provar que o limite dessa sequência não pode ser igual a esse número B. De fato, como A e B nós estamos considerando números diferentes, existe um epsilon maior que 0, de forma que esses intervalos aqui são disjuntos. Aqui eu fiz a reta real para ficar mais fácil de visualizar isso. Se A e B são números diferentes, existe um epsilon, no caso o epsilon seria essa distância aqui, de forma que esses intervalos não possuem elementos em comum. Agora, dado esse epsilon aqui, como o limite da sequência é igual a A, existe o número natural n0, de forma que se n é maior que n0, então todos os elementos da sequência pertencem ao intervalo de centro A e raio epsilon, ou seja, para n maior que n0, todos os elementos da sequência pertencem a esse intervalo, ou seja, quando n é maior que n0, nenhum elemento da sequência pertence a esse intervalo, e isso prova que o limite de xn é diferente desse número B. Teorema 2. Toda sequência convergente é limitada. Então, vamos considerar xn uma sequência que converge para A, e nós vamos mostrar que existe um intervalo fechado, de forma que todos os elementos da sequência pertencem a esse intervalo. Então, como a sequência converge para A, para todo epsilon maior que 0, existe o número natural n0, de forma que se n é maior que n0,
o módulo de xn menos a é menor do que epsilon. Nesse caso, para epsilon igual a 1, existe o número natural n0, de forma que se n é maior que n0, então xn pertence ao intervalo de centro A e raio epsilon. Como nós já observamos anteriormente, fora desse intervalo aqui, existe uma quantidade finita de elementos dessa sequência xn. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: vamos considerar esse conjunto de números aqui. Os elementos que ficaram fora desse intervalo, que no caso são os elementos x1, x2 até o xn0, pois a partir do n0, todos os elementos xn pertencem a esse intervalo. Então, considerando esse conjunto dos elementos que ficaram para fora do intervalo, com esse número e esse número, se C é o elemento mínimo desse conjunto e D é o elemento máximo desse conjunto, então todos os elementos da sequência pertencem ao intervalo fechado de C até D. Observação: a recíproca do resultado acima é falsa. Qual seria a recíproca desse teorema 2? O teorema 2 fala que toda sequência convergente é limitada. Mas será que toda sequência limitada é convergente? A observação está falando que não. E o contra-exemplo é justamente essa sequência xn, cujo termo geral é menos 1 elevado a n. Como essa sequência varia entre menos 1 e 1, ela é limitada, porque todos os elementos dessa sequência pertencem ao intervalo fechado de menos 1 até 1, mas ela não é convergente pelo próximo teorema. No caso, o teorema 3. Se o limite de xn é igual a A, então toda subsequência dessa sequência xn também converge para A. E por que que esse teorema justifica essa afirmação anterior? Então, o teorema 3 afirma que se a sequência converge para A, então toda subsequência converge para A. A contrapositiva dessa afirmação significa que, se nós temos duas subsequências de uma sequência que convergem para números distintos, então a sequência não pode ser convergente. E é o que acontece com a sequência menos 1 elevado a n, pois essa sequência possui as subsequências constantes formadas só pelo menos 1 e só pelo 1. A primeira converge para menos 1 e a segunda converge para 1. Então nós temos duas subsequências que convergem para números distintos. Isso significa que a sequência não pode ser convergente. Agora, como é que a gente prova o teorema 3? Então, por hipótese, nós temos uma sequência xn que converge para A e nós vamos considerar essa subsequência da sequência xn. Por hipótese, como essa sequência aqui é convergente, dado um epsilon maior que zero, existe o número natural n0, tal que se n é maior que n0, então o módulo de xn menos a é menor do que epsilon. Mas, como esse conjunto de subíndices aqui é um conjunto infinito, formado por números naturais, então vai existir um subíndice desse que é maior que o n0. Então, para todo ni maior que esse nk, que é maior que n0, utilizando essa condição aqui, se ni é maior que n0, então o módulo do xni menos a é menor do que epsilon. E isso significa que essa subsequência também converge para A, que é o que a gente queria provar. Corolário 1. Se o limite de xn é igual a A,
Então, o limite do xn mais k é igual a A para todo k natural. Isso significa que o limite não se altera quando se omite um número finito de termos da sequência. Prova: dado o número natural k, esses termos aqui formam uma subsequência para a sequência xn. Por exemplo, se k fosse 2, qual seria essa subsequência? Seria a subsequência formada pelo x3, x4, x5, x6 e assim em diante. Sendo assim, pelo teorema 3, se isso aqui é uma subsequência de xn e xn converge para A, então essa subsequência também converge para A, ou seja, o limite do xn mais k é igual a A. Teorema 4, se a sequência xn é limitada e a sequência yn converge para zero, então, se eu multiplicar essas duas sequências, a sequência xn vezes yn converge para zero. Prova: por hipótese, como a sequência xn é limitada, existe um número k maior do que zero, tal que o módulo de xn é menor ou igual a k para todo natural n. E além disso, essa sequência converge para zero. Isso significa que para todo epsilon maior que zero dado, existe o número natural n0, tal que se n é maior que n0, então módulo de yn, nesse caso eu escrevi, ele deve ser menor do que epsilon sobre k. Eu fiz essa escolha para a próxima conta aqui dar certo, mas por que eu posso escrever isso? Essa sequência converge para zero, então para todo epsilon existe o natural n0, de forma que se n é maior que n0, o módulo do yn é menor que esse epsilon. Nesse caso aqui, se é válido para todo epsilon maior que zero, é válido para o epsilon sobre k, onde esse k é justamente esse número aqui. Então, para o epsilon sobre k, existe o número natural n0, tal que se n é maior que n0, então o módulo de yn é menor que epsilon sobre k. Dessa forma, se n é maior que n0, essa condição é satisfeita e este módulo eu posso escrever dessa forma: esse módulo do xn é menor ou igual a k, e esse módulo do yn é menor que epsilon sobre k, ou seja, essa multiplicação é menor do que k vezes o epsilon sobre k. Cancelo o k aqui e resulto no epsilon, ou seja, esse módulo do xn vezes yn é menor do que epsilon quando o n é maior que n0. Isso significa que o limite dessa sequência é igual a zero. Por exemplo, considerando k um número real e essa sequência xn dada por seno de kn, essa sequência aqui ela é uma sequência limitada entre -1 e 1, pois o seno de qualquer ângulo é sempre um número entre -1 e 1. E além disso, nós já vimos que essa sequência aqui converge para zero. Logo, essa sequência seno de kn sobre n converge para zero, pois o 1 sobre n converge para zero e o seno de kn é limitado. Teorema 5. Se o limite do módulo de xn é igual a zero, então a sequência xn também converge para zero. A prova utiliza propriedade de módulo. Então, por hipótese, dado um epsilon maior que zero, existe o número natural n0, tal que, se n é maior que n0, então o módulo
dessa sequência, no caso, módulo de xn menos o zero é menor do que y. Mas, na aula sobre corpo ordenado, que nós estudamos algumas propriedades sobre módulos, nós provamos uma sentença que mostra que este módulo aqui é maior ou igual que essa expressão, módulo de zero é zero, e como nós vimos, esse módulo aqui é menor do que y, ou seja, o módulo do xn é menor do que y quando n é maior que n0. Isso significa que o limite do xn é igual a zero, que é o que nós queríamos provar. Nós vamos utilizar esse teorema 5 nesse próximo exemplo. Nós já vimos que se A é um número real, tal que A está entre 0 e 1, então a sequência A elevado a n converge para zero. Além disso, o que nós vamos provar agora é que se A for um número entre menos 1 e 0, a sequência A elevado a n também converge para zero. De fato, se A é um número entre menos 1 e 0, o módulo de A é maior do que 0 e menor do que 1. Portanto, pelo que nós já provamos, se eu tenho um determinado número maior do que 0 e menor do que 1, então essa sequência aqui, formada por esse número elevado a n, converge para zero. Então, nesse caso aqui, eu tenho esse número maior do que 0 e menor do que 1. Então, a sequência módulo de A elevado a n converge para zero. Mas, utilizando propriedades de módulo, eu posso escrever o módulo de A elevado a n como módulo do A elevado a n. E, pelo teorema 5, a gente conclui que o limite do A elevado a n é igual a zero, pois aqui nós temos o limite do módulo de A elevado a n sendo zero, então o limite do A elevado a n também é igual a zero. Portanto, se A é um número real, tal que A é maior do que menos 1 e menor do que 1, então essa sequência A elevado a n converge para zero. Vocês estão vendo que a gente já havia provado que nesse caso a sequência converge para zero. Agora nós provamos que nesse caso aqui a sequência também converge para zero. Agora, para poder afirmar isso, está faltando provar que o A sendo zero, A elevado a n também converge para zero. Mas isso é óbvio. Então, se A é um número real entre menos 1 e 1, a sequência A elevado a n converge para zero. E nós vamos utilizar esse resultado aqui na aula sobre séries numéricas. Teorema 6, que é o teorema do confronto. Se nós temos três sequências, xn, zn e yn, que satisfazem essa condição para n suficientemente grande, e o limite do xn é igual ao limite do yn, que é igual a A, então o limite do zn também é igual a A. Agora, falar que isso aqui é verdade para n suficientemente grande, significa que a partir de um determinado número natural bem grande, o xn vai ser menor ou igual que o zn, que vai ser menor ou igual ao yn. Prova. Nós sabemos que essas duas sequências convergem para A. Então, dado um epsilon maior que zero, existem dois números naturais, que eu estou chamando de n1 e n2, tais que, sempre quando n é maior que n1, o xn pertence ao intervalo de centro A e raio epsilon, e quando n é maior que n2, o yn pertence ao intervalo de centro A e raio epsilon. Agora, se eu considerar o n0 como o maior entre o n1 e o n2, essas duas condições são satisfeitas ao mesmo tempo.
Logo, se o n é maior que n0, o xn é maior do que a menos o epsilon, e para n suficientemente grande nós temos essa condição. Então, neste caso, quando n é um número muito grande, o zn é maior ou igual ao xn e é menor ou igual ao yn. E, por essa condição, o yn é menor do que o a mais epsilon. Então, vocês estão vendo que, quando n é maior que n0, todos os elementos da sequência z pertencem ao intervalo de centro A e raio epsilon. Isso significa que o limite do Zn também é igual a A. Teorema 7. Sejam alfa e beta números reais e suponha que a sequência xn converge para A e a sequência yn converge para B. Então, o limite de alfa vezes xn mais beta vezes yn é igual a alfa A mais alfa B, é igual a alfa A mais beta B. O limite de xn vezes yn é igual a vezes B. O limite do xn sobre yn é igual a A sobre B, se o B é diferente de zero. E o limite do xn elevado a P é igual a elevado a P, se o P é maior do que zero e se o xn é maior do que zero para todo número natural n. E nós vamos provar somente o item A. Para provar o item A, nós sabemos que alfa e beta são números reais. Então, com certeza, existe um número real C maior do que zero, tal que o C é maior que o módulo de alfa e C é maior que o módulo desse beta. Também, por hipótese, a sequência xn converge para A e a sequência yn converge para B. Isso significa que, dado epsilon maior que zero, existem dois naturais n1 e n2, tais que, se n é maior que n1, então módulo de xn menos a é menor que epsilon sobre 2c, e se n é maior que n2, então módulo do yn menos b é menor que o epsilon sobre 2c. Eu considerei esses valores aqui para a conta final dar certo. Mas por que nós podemos considerar esses dois valores aqui? Para todo epsilon que eu escolho, existe um número natural, de forma que se n é maior que esse número natural, o módulo de xn menos a é menor do que o epsilon que eu escolhi, pois a sequência xn converge para a. Isso significa que, se eu escolher o número epsilon sobre 2c, existe um número natural n1, tal que se n é maior que n1, então o módulo de xn menos a é menor que esse epsilon sobre 2c. O mesmo acontece nessa segunda situação. Deste modo, se eu quero provar que esse limite é igual a isso, eu tenho que considerar um módulo desse termo geral, que é isso aqui, menos o valor do limite, e nós temos que provar que isso aqui é menor do que epsilon. Para isso, ficou faltando escrever aqui, nós vamos considerar o n0 como o máximo entre n1 e n2, ou seja, o n0 vai ser o maior entre n1 e n2 para essas duas condições aqui acontecerem. Então, este módulo aqui eu posso organizar dessa forma. Agora, utilizando propriedade de módulo, o módulo dessa soma é menor ou igual ao módulo desse mais o módulo desse. O módulo desse aqui é o módulo de alfa vezes o módulo disso. E nesse segundo caso nós vamos ter o módulo de beta vezes o módulo de yn menos b. Agora, pelas considerações feitas, esse módulo de alfa é menor do que c, esse módulo aqui é menor do que epsilon sobre 2c,
o módulo do beta também é menor do que C, e este módulo aqui é menor do que o epsilon sobre 2C. Ou seja, essa expressão vai ser menor que C vezes epsilon sobre 2C mais C vezes epsilon sobre 2C, que resulta no epsilon. Ou seja, sempre que o n é maior que n0, esse módulo é menor do que epsilon, onde o n0 é o maior entre n1 e n2, e isso prova esse item A. Os outros itens, a ideia é semelhante, e por isso que nós não vamos fazer essas demonstrações aqui. Com isso a gente finaliza a aula 1 sobre sequências numéricas.